Recebendo ao vivo aqui no Mando News, Gustavo Brancão. Parabéns, Gustavo Brancão. Obrigado, né? Obrigado mais uma vez, né, por estar aqui participando do programa. Feliz, né, por ter conquistado aí esse feito aí, né, para o clube. Todos nós sabíamos que a competição ela seria muito difícil, conforme foi para a gente. Mas desde quando nós assumimos o trabalho aqui, a gente tinha a convicção e a consciência, né, daquilo que a gente poderia render, e a gente fica muito feliz por ter conquistado esse feito aí para o clube na competição. Gustavo Brancão, técnico do Pouso Alegre, chegou em dezembro junto com Alex Joaquim, o gerente de futebol. Confiança aí da diretoria do Pouso Alegre para você dirigir o time na primeira divisão do Mineiro. E desde o início você falou que a chance da sua vida se agarrou com unhas e dentes. O início não foi dos melhores. O Pousão começou bem ruim no campeonato. Foi evoluindo e essa surpresa daquela questão de que futebol tem que acreditar sempre, porque o resultado vem nessa rodada final, Brancão. Com certeza, todos nós sabíamos que a gente não queria início de competição conforme foi, né? Viemos aí de 3 derrotas, né? Então só coube a gente que ali estava à frente, junto com os atletas, poder mudar esse cenário, né? E a gente, o tempo todo, eu sempre pregava isso para os atletas, a evolução da equipe, né? Não é porque a gente estava perdendo, porque a gente não estava evoluindo. A gente estava evoluindo e crescendo, ganhamos jogos na competição, no qual nos fez chegar nessa situação de classificação. Então, assim, a gente fica muito feliz por tudo que foi feito, né? É só o início aí de um trabalho, né? E agora a gente chega nesse troféu em Confidência agora com bastante força, bastante motivados, né? Para a gente conquistar aí esse troféu, quem sabe, mais uma vez para o clube. E já chegaram nessa semana reforços. Você perdeu atletas no decorrer da competição, atletas que saíram, atletas que estão chegando. Você já teve alguma conversa? Hoje eu sei que é dia de folga, mas não para porque o campeonato está vindo. Já conversou com a diretoria? Vai vir mais reforços para esse troféu em Confidência? A gente sabe que a gente não pode parar, né? Dentro daquilo que a gente vinha aí junto com a diretoria nos bastidores, tentando reforçar em algumas posições que a gente precisava. A gente ainda está no mercado, né? Para que a gente consiga estar fortalecendo o elenco para esse troféu em Confidência e para uma sequência também de competição para uma Série D, né? Que quanto mais o Pouso Alegre mais forte a gente tiver, mais convicto, mais propício a resultados positivos a gente tem com o elenco qualificado igual a gente tem em nós. O Brancão, vamos falar dessa última rodada. O Pouso Alegre era realidade de momento, penúltima colocação, Z3, não dependia só de si. Uma vitória, se os outros que tivessem acima vencessem ou pontuassem empate, já deixaria o Pouso Alegre ali no Z3 disputando uma repescagem contra o rebaixamento. Mas nos melhores sonhos aí do que você pensou da sexta para o sábado, você imaginava uma combinação tão ideal como aconteceu, a vitória do Pouso Alegre, sofrida como foi, e a combinação de resultados perfeita? A gente sabe que, primeiramente, a gente tinha que fazer o nosso dever de casa, né? A gente tinha esse resultado, a gente só tinha a vitória pela frente, porque a gente pudesse ter chances na competição de poder sair daquele cenário que a gente estava, que era ali o triangular da morte, né? Então, a gente lutou muito para isso, a gente tinha a convicção daquilo que a gente tinha planejado, né? Sabíamos que seria um jogo difícil, um concorrente direto também, e que também brigava pelas mesmas vagas do que a gente na competição. E eu sempre passei para os atletas isso, era confiança, credibilidade, que independente daquilo que o jogo fosse nos dar como cenário, que a gente tinha que sair de lá com a vitória, né? E que se o cenário da competição, conforme os confrontos diretos que tinham, né? As grandes equipes, as equipes que estavam brigando com a gente por essa classificação e por esse triangular da morte aí, elas tinham equipes grandes de Minas, né, e jogando fora de casa, e essas equipes precisando pontuar. Então a gente tinha a convicção primeiramente de fazer o nosso trabalho, que era conquistar a vitória, né, e que se fosse de vontade de Deus, conforme foi feito, aconteceu a vitória, aconteceu a classificação. Então, a gente fica muito feliz, né, por tudo que nós fizemos aqui em Pouso Alegre. O gol, como a gente já mencionou durante o nosso jornal hoje, nasceu de um lance ali que o Nestor Mansur acreditou, uma bola que estava ali para a defesa do Patrocinense, né, mas a bola perdeu força e ficou ali dentro da área ainda, dentro do campo ainda, ele ganhou um escanteio ao chutar nas pernas do adversário, escanteio cobrado, foi lá na linha de fundo, veio para o meio, do meio a bola foi lançada na área, teve a cabeçada que sobrou para o Nestor Mansur, é aquilo, é acreditar, e já eram 40 minutos do segundo tempo,
onde começava a bater o desespero? Eu vim pregando muito para os atletas isso, né? A confiança naquilo que a gente tinha programado, confiança naquilo que a gente tinha como situação de jogo, e a gente preparou bastante os atletas para isso, né? Para um jogo de pressão, para um jogo difícil, para um jogo complicado, conforme seria. Mas desde o início eu sempre passei para os atletas bastante confiança, bastante credibilidade, né? E que eles acreditassem neles, né? E a gente acreditou, confiou, lutou até o máximo possível, até o final do jogo, conforme saiu o segundo Nestor, a felicidade dele, né? Que ele possa tá continuando nessa sequência conforme a gente está, e a gente fica muito feliz, né? Pelo feito conquistado. Era impossível para muitos, mas era muito possível para a gente que ali estava trabalhando e estava convicto daquilo que foi feito. Você conversou nas diversas entrevistas, mostrou aí para a gente que acompanha o Pouso Alegre no dia a dia, também percebemos isso. O time mesmo com as derrotas primeiras, perdeu para o América, depois teve mais 2 derrotas, houve uma evolução pós o jogo do América, depois da estreia. Agora, ontem, o jogo foi um pouco diferente do que o Pouso Alegre estava jogando até então no campeonato. Foi estratégia do adversário, foi a estratégia do Pousão. No momento do gol mesmo, a gente estava até aqui aflito ali, porque o Pouso Alegre não estava conseguindo dar 2 toques na bola. Era tentar uma ligação direta, não conseguia passar de um para outro. Foi uma estratégia diferente. Era bem estratégia, né? Eu acho que acaba que o jogo acabou nos proporcionando isso. A gente tinha um gramado muito pesado, choveu ao longo do primeiro tempo, né? Deixaram a grama alta de propósito mesmo, né? Para que a gente tivesse dificuldade. A equipe nossa, a gente tem um campo muito bom, um campo de bola muito rápida, a grama muito boa. Então foi uma característica que a nossa equipe adquiriu, né? E a gente teve que, ao longo do segundo tempo, nos adaptar conforme a necessidade que o jogo tinha. A gente não estava conseguindo conduzir bola, a bola estava agarrando muito na grama e a equipe adversária estava explorando isso, e a gente acabou sofrendo um pouco, né? Mas dentro daquilo, nós identificamos aquilo que a gente tinha como característica, né? Que era evitar um pouquinho essa condução de bola e ter um pouquinho mais esse jogo vertical, procurando mais as costas do que era a última linha. Nós começamos a ser melhores, criamos situações para estar fazendo o primeiro gol até antes, numa finalização do Da Silva, né? E o final do jogo, após você estar ganhando, é normal você estar sofrendo, né? Sim. Muita bola aérea, né? Mas a gente tinha convicção, a gente estava muito organizado e preparados para essas adversidades que o jogo fosse nos propor, né? E a gente fica feliz por tudo que foi feito aí, muito orgulhoso do trabalho dos atletas, né? Terem entendido aquilo que a competição ia nos mostrar, né? A gente entendeu e mostrou a evolução, e está aí o resultado de tudo que nós construímos. Vitória grande demais. Lembrando que o Patrocinense venceu o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Mineiro aí nesse estádio Pedro Alves do Nascimento. E essa vitória do Pouso Alegre foi a primeira fora de casa desde 12 de junho de 2023. Quando o Pouso Alegre, no Dia dos Namorados, ganhou do Figueirense 2-1 lá em Florianópolis, no aniversário do Figueira. Uma vitória tão grandiosa assim, tanto tempo que o time não vencia fora de casa, venceu e deu o Pouso Alegre isso tudo que a gente comentou. Vaga no Troféu Inconfidência, vaga na Série D do ano que vem, caso o Pouso Alegre não consiga sair da D desse ano para C, e ainda vivo, caso seja campeão do Troféu Inconfidência, vaga na Copa do Brasil. Vitória grande demais. Muito, muito grande. A gente sabe que assim, a gente passou o final de semana ainda não entendendo a proporção que foi esse jogo para a gente, né? Então, assim, após os jogos, a gente revê o jogo novamente, né? Vê os acontecimentos, a gente vê o tamanho da grandeza, né? Do que foi feito aqui no trabalho, de um início de trabalho, nós esperávamos um início melhor na competição, não tivemos um início muito bom, a gente lutou literalmente contra a desconfiança, contra a cobrança, né? E só coube a gente que ali estava o tempo todo confiar, acreditar, trabalhar muito, né? E todos nós vimos, conforme você falou, a gente vinha durante aos jogos a evolução. Então, se a gente chegou num cenário desse, de poder estar construindo essa classificação, porque todos nós vimos a evolução, né? E essa evolução ela foi conquistada ao longo do trabalho, a credibilidade que a gente mostrou para todo mundo que ali estava, né? A diretoria dando um apoio total para isso, né? Então, a gente enalteceu o trabalho de todos, diretoria, comissão técnica, né? Jogadores, né, que entenderam aquilo que seria para a gente essa competição, né, e essa vitória e essa classificação conforme foi feita aí, dar os parabéns para todos. E incondicionalmente
não poderia deixar de falar aqui o torcedor, né? Sempre foi o nosso 12º jogador, né? Que nos apoiou muito bastante, cobrou quando tinha que cobrar, né? Então, assim, acredito que essa classificação, essa vitória foi para vocês também. Ô, Brancão, o Iratã até colocou na tela a imagem do momento ali que você foi de joelhos atravessando o campo do estádio Pedro Alves do Nascimento. Você que é um homem de muita fé, já falou isso aqui no nosso MandoCast. É um alívio, um peso das costas, mas também é aquela coisa, tem que estar sempre com a fé em dia. Com certeza, a gente sabe que isso que a gente fez não é conforme a gente fala, né? A gente vinha comentando aqui nos bastidores aqui, né? Isso não é mídia. Acho que isso é acreditar primeiramente no trabalho, é confiar em Deus. Sou devoto da Senhora Aparecida com muito orgulho. Independente da religião, é a gente confiar e acreditar naquilo que a gente propõe, acreditar no Papai do Céu, né? Então, acho que se isso aconteceu, né, aqui, então isso que eu fiz, acho que é o mínimo que eu posso fazer. Isso é questão de um agradecimento. Isso não é mídia para nada. Acho que isso é confiar, acreditar em Deus e acreditar no trabalho que nós fizemos, né? E muito orgulhoso desse feito. Se tiver que atravessar o campo quantas vezes for possível, todas as vezes que eu conquistar objetivos assim, atravessarei com muito orgulho, né? E acreditando sempre em Deus e na minha devota, na Senhora Aparecida. Amém. A gente até arrepia porque a fé é contagiante, sim, e é importante. Se é importante a gente agradecer nos ruins momentos, imagina nos bons momentos, como foi esse do Pousão. Agora, o torcedor já está comentando aqui na transmissão, e você acabou de dizer, da importância do torcedor. O Pouso Alegre, por mais que estava na desconfiança, o torcedor foi ao estádio. Um número baixo, mas se você comparar com o interior de Minas, é um número bacana, porque o torcedor do Pouso Alegre comparece. Mas agora, no Troféu em Confidência, é para comparecer mais mesmo, né? Como estamos colocando aqui, 10 mil no Manduzão para pedir pouco. Não, com certeza. A gente, logo acabando, recebi alguns telefonemas, né? Até conversando com o pessoal da diretoria, falei o que for possível, coloco o preço em condições baratas, né? Para que a gente consiga ter o Manduzão cheio. Já vi várias vezes o Manduzão com 10 mil pessoas, né? E tá aí, tá feito aí o desafio ao nosso torcedor, aquele torcedor de verdade, aquele torcedor de coração que ama mesmo o Pouso Alegre, né? Tá aí o desafio aí, vamos para 10 mil, 12 mil pessoas lá, e por certeza que dentro do campo nós vamos fazer o melhor para poder dar orgulho a cada um de vocês que estará presente nesses jogos. Cada jogo é um jogo, claro que vai ser jogo a jogo. Mas fala um pouquinho desses adversários do Troféu em Confidência. Primeiro o Itabirito, mas tem aí pela frente as outras duas equipes que podem aparecer, né? Democrata, Uberlândia e também o Atlético. É o Atlético e o Uberlândia. O Democrata não, o Democrata no... O Democrata já foi, já. Então, assim, a gente sabe que a partir da hora que quando você classifica para um Troféu em Confidência desse, são equipes de qualidade. Acredito que até o próprio Uberlândia também vinha no mesmo cenário que a gente, né? Conquistou aí 2 vitórias aí, no qual conquistar essa classificação também é uma vaga na Série D. Então, exaltar o trabalho que foi feito. O Atlético a gente sabe que sempre foi uma das grandes forças nos últimos anos aqui em Minas Gerais, né? Então, assim, que todo mundo esperava que fosse classificar até para uma situação de uma semifinal, né? Então, assim, são equipes de bastante qualidade. A equipe do Itabirito também, um investimento pesado, né? No qual também classificou para esse Troféu em Confidência. Então, assim, eu acho que está aberto, está igual, né? E a equipe que tiver mais preparada, que for uma equipe mais regular nesses jogos de mata-mata. No jogo de mata-mata você tem que saber jogar, você tem que entender que são 180 minutos, não são 90 minutos. Então, assim, é um jogo fora e um jogo em casa. É você saber viver a cada jogo como tem que ser vivido, né? E a gente trazendo essa decisão para dentro de casa, né? É importante aí, o primeiro jogo, a gente ter a consciência de fazer um jogo bom, um jogo forte. Se Deus quiser, dentro de casa, a gente possa estar coroando e estar buscando essa vaga na final. É isso aí. Vamos para a Copa do Brasil 2025. Viu, Iratã? Vamos! Se Deus quiser. Ô, Brancão, parabéns, sucesso na caminhada aí. Um novo campeonato começando. Sucesso para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigado a cada um de vocês aí que vem acompanhando o nosso trabalho dia a dia, que está sempre divulgando aí, né, aquilo que a gente vinha construindo, pela lealdade, pelo profissionalismo de cada um de vocês. Dou aqui a minha felicidade que essa classificação não foi só para mim, ela foi classificação para mim, para o Pouso Alegre, a comissão técnica, diretoria, os jogadores que ali estavam envolvidos, a vocês da imprensa que acompanham o dia a dia nosso e o torcedor, né? Isso eu não posso nunca deixar de falar, né? E principalmente para a cidade de Pouso Alegre. Eu acho que todos vocês mereciam, porque vinham de um 2023 muito difícil e muito doído, né? E iniciar a competição conforme
conforme nós iniciamos, a gente sabe que já começa a ter um cenário igual do que foi ano passado. E desde o início, quando aqui eu estive, eu sempre tive a confiança, a credibilidade. E confiei, acreditei muito. E essa classificação é para vocês, cada um de vocês que confiou e que deu credibilidade para a gente desse apoio. Confia, trabalha que vem. Obrigado, Brancão. Obrigado, eu que agradeço.